14. Amém? Vamos fazer a leitura, até o versículo 12. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu Jesus: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa destas obras. Crede-o ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai. Então essa palavra, ela é muito conhecida nossa, né? Quem nunca ouviu antes dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Todos nós já ouvimos essa frase de Jesus tão famosa, né? E há pouco tempo atrás, há dois domingos atrás, né? Domingo retrasado, nós ouvimos essa mesma palavra no Evangelho, né? É importante para que a gente tente trazer essa palavra para a nossa vida nesse dia de hoje. O importante é que a gente primeiro tente entender o que está acontecendo nesse momento aqui. Essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 14, faz parte, né, de um grande discurso de despedida de Jesus. É no contexto daquela última ceia. Jesus tinha lavado os pés dos apóstolos, né, tinha ceado com eles, e ele começa então a se despedir. Ele começa a fazer um grande discurso de despedida dos apóstolos. E aí o capítulo 14 já começa dizendo assim para a gente: não se perturbe o vosso coração, né? Se a gente lê capítulo como se um capítulo não tivesse nada a ver com o outro, a gente pode achar estranho que o capítulo já comece assim, né? Não se perturbe o vosso coração, mas é porque a gente tem que ler o capítulo 14 em continuidade com o capítulo 13. E o que tinha acontecido no capítulo 13? No capítulo 13, os apóstolos tinham recebido 3 anúncios ruins. Naquele contexto da Santa Ceia, eles tinham acabado de receber, né, quando Jesus diz a eles: não se perturbe o vosso coração. E essa frase, não se perturbe o vosso coração, é a chave para a gente compreender o capítulo 14 de João. Porque no capítulo 13 ele tinha dito, ainda no contexto da Santa Ceia, ele tinha dito 3 coisas ruins aos apóstolos, né? Lá no versículo 21 do capítulo 13, o que ele diz para os apóstolos assim, que perturba, que mexe com os apóstolos? Está lá no versículo 21. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Está lá no versículo 21 do capítulo 13. Então imagina vocês que os apóstolos estavam reunidos com Jesus,
para comer a Páscoa, né? Essa foi a finalidade que Jesus deu aos apóstolos, né? Vamos preparar um lugar para comer a Páscoa, né? Então eles estão ali celebrando a Páscoa dos judeus, reunidos, e de repente, após a refeição, Jesus começa com esse primeiro anúncio, né? Em verdade vos digo, um de vocês me há de... Imagina você, um dos apóstolos lá, reunido com Jesus, e ele diz assim: um de vocês me há de trair. E eles ficam perturbados com esse anúncio de Jesus. Tanto que Pedro pede a João, que estava próximo de Jesus, né, que pergunte ao mestre quem é, né, e eles perguntam: quem sou eu? Né, eles já, com esse anúncio, eles já se perturbam, né? Mas não para por aí não. No versículo 33, Jesus diz assim: filhinhos meus, por um pouco apenas ainda estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Então imagina que você largou toda a sua vida, você abandonou toda a sua vida para seguir Jesus, né, para seguir aquele homem. Você vivia com ele dia e noite, ele era o seu mestre, ele era o seu Senhor, e de repente aquele homem que você seguiu, que você deixou tudo para seguir, diz para você assim: olha, eu só estou com vocês mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou deixar vocês, e para onde eu vou vocês não vão poder ir. Imagina se isso não ia mexer com você. Imagina se isso não mexeu com os apóstolos naquele momento. Com certeza. Mas também não ficou só aí, né? Pedro, um dos mais fervorosos discípulos de Jesus, né? Aquele que estava ali sempre com Jesus, aquele espírito de Pedro, né? Aquele espírito animado, aguerrido, fervoroso, né? Vira para Jesus: mas Jesus, por que eu não vou poder ir? Né? Eu vou dar a minha vida por você se for preciso. Por que eu não vou poder ir onde você vai? E aí Jesus diz lá no versículo 38, Jesus diz, né? Darás a tua vida por mim. Em verdade te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Então é como se os apóstolos tivessem recebido ali um banho de água fria triplo, né? Primeiro, um deles vai trair Jesus. O outro, que é o cabeça, que é o primeiro, que está sempre à frente, vai negar Jesus 3 vezes. E depois Jesus, o mestre, vai embora, não diz para onde vai deixar os apóstolos, e eles não podem ir atrás dele. É por isso que no capítulo 14, Jesus então começa a confortar, começa a consolar o coração dos apóstolos. Mas diante de todas essas notícias ruins que ele acabou de dar, mesmo diante de tanta coisa ruim que ele acabou de dizer, ele fala assim: não se perturbe o vosso coração. Com certeza naquele momento já estava um alvoroço, né, entre eles ali, mas Jesus vem justamente, a partir do 14, ele vem justamente tranquilizar os apóstolos. Não se perturbe o vosso coração, apesar de tudo isso que eu acabei de dizer, crede em Deus. Apesar de tudo isso, crede em Deus, crede também em mim. Então o versículo 14 é o capítulo 14 é uma exortação de Jesus, é um chamado de Jesus. Jesus exorta os seus apóstolos a manterem a fé em Deus, a manterem em Deus uma fé confiante, mesmo diante de toda a adversidade. É uma grande exortação: olha, mesmo diante de tudo que eu acabei de dizer, mesmo diante do anúncio da minha morte, mesmo diante do anúncio da minha partida, da negação de Pedro, da traição de Judas, mesmo diante de toda essa situação que pode estar parecendo para vocês caótica, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé também em mim. E essa fé que Jesus vai anunciar aos apóstolos, ela se baseia principalmente em 3 pilares, podemos dizer assim. Primeiro, Jesus, ele vai dizer no versículo 2 aqui, é um dos argumentos que Jesus utiliza para que eles mantenham a fé confiante nele. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas.
Não fosse assim, e eu vos teria dito, não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou, também vós estejais. Então, Jesus quer dizer com isso para os apóstolos, de que Ele a partida dele, quer consolar o coração dos apóstolos, dizendo que a partida dele, o afastamento dele, a ida dele, na verdade é boa para os apóstolos, porque Jesus vai, mas vai com que finalidade? Para preparar-vos um lugar. É claro que os apóstolos não tinham naquele momento condições de entender aquilo, mas Jesus dizia ali que é bom para vocês que eu vá, porque eu vou na frente de vocês para preparar para vocês um lugar. Ou seja, Jesus é a garantia de que os apóstolos vão ter, e de que não só os apóstolos, mas todo aquele que crê no Cristo, a partir do momento da morte de Cristo, a partir do momento da sua morte e ressurreição, ele se torna o penhor, ele se torna a garantia de que todo homem tem acesso ao Pai. É isso que ele quer dizer quando ele diz: eu vou preparar um lugar para vocês, Eu vou na casa do meu Pai. Não se preocupem, vocês estão preocupados porque eu vou e vocês não podem ir, mas não se preocupem, eu só estou indo na frente, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou para justamente preparar um lugar para vocês. Eu vou restituir o acesso ao Pai que pelo pecado o homem havia perdido. Esse é o lugar que ele vai preparar. Jesus é a garantia do nosso acesso ao Pai. Ele é a garantia da nossa morada definitiva junto ao Pai. Essa é a morada que ele vai preparar para nós, a nossa morada definitiva. Então é como se ele dissesse aos apóstolos, mas eles não podiam compreender naquele momento: olha, eu vou para restabelecer para vocês a garantia de que vocês vão poder voltar para junto de Deus, para junto do Pai. Depois ele vai dizendo assim, ele não só é a garantia desse acesso, mas ele é o próprio acesso ao Pai. E por isso ele vai dizer lá no famoso versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele não é só a garantia de que nós vamos poder voltar para junto do Pai. Ele é o próprio caminho de volta para o Pai. Ele é o próprio caminho para o Pai, a verdade que vem do Pai e a vida do Pai que se faz presente na vida dos homens. Ele é aquele apoio que os discípulos vão encontrar sempre que necessário para que eles voltem, e é isso que Jesus quer, que os apóstolos se sintam consolados com essa palavra, Vocês não se sintam perdidos, não se sintam desorientados, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vocês me conhecem. Eu sou o próprio acesso de volta para o Pai. E é por mim, e é por meio de mim, que vocês vão poder trilhar esse caminho de volta. Então ele vai dizendo lá, e aí Filipe pergunta: mas então, Senhor, mostra-nos o Pai, Não estavam entendendo nada, como muitas vezes a gente também não entende nada, E aí Filipe, os apóstolos perturbados, sem entender nada: mas então mostra-nos o Pai, Jesus. E aí Jesus diz assim: há quanto tempo estou convosco e você não me conhece, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. E aí ele vai mostrando para Filipe que aquilo que ele fala, que as obras que ele realiza, ele não as faz por ele mesmo, mas é o Pai que, vivendo nele e ele no Pai, realiza as suas próprias obras. Então Jesus reforça, aquele que está comigo está no Pai, aquele que me vê, vê o Pai. Eu sou esse próprio caminho, eu e o Pai somos um, vai dizer o apóstolo João em outra passagem. Então não há que procurar outro caminho fora de Cristo, não há que procurar outro sentido, não há que procurar outra direção fora de Cristo, não há que buscar outra vida ou outra verdade fora daquela que Cristo nos apresenta. E o terceiro argumento que Jesus utiliza para
tranquilizar o coração dos apóstolos, mas que não é nosso assunto aqui hoje, é precisamente a promessa do Espírito Santo, né? Jesus diz aqui: eu vou, mas eu volto a vós, né? Vou, mas voltarei a vós. Ele diz lá no versículo 3, né? Voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. E mais adiante, no capítulo 14, no evangelho que nós vimos ontem, ele vai dizer: eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou deixar o Espírito Santo, não é isso? Eu vou deixar um outro defensor, eu vou deixar um outro paráclito que permanecerá convosco para sempre. Então todo o capítulo 14 a gente pode ver todo ele nessa chave. Jesus tenta tranquilizar os discípulos, tenta tranquilizar os seus apóstolos para que eles percebam que eles não estarão sozinhos nas estradas da vida, de que a partida de Jesus será boa para eles, porque eles não estarão sós, porque, e agora, o que a gente vai fazer, né? Talvez a primeira pergunta provavelmente que os apóstolos tenham se feito naquele momento é: mas se Jesus se vai, o que faremos nós, né? O que nós vamos fazer agora sem o Mestre? E ele vai dizer: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, né? Não se preocupem com o que vocês vão falar, com o que vocês vão dizer, com o que vocês vão ensinar, com o que vocês vão fazer, porque se vocês crerem em mim, farão também as obras que eu faço. Então todo o capítulo 14 de João deve ser percebido nesse grande chamado que Jesus faz a que nós mantenhamos, a que os apóstolos mantenham uma fé confiante em Jesus, mesmo diante de toda a adversidade, né? A preocupação de Jesus com os apóstolos naquele momento, a preocupação que ele tinha com os apóstolos naquele momento é com o que a falta da fé poderia fazer nos corações daqueles que estivessem decepcionados, no coração daqueles que estivessem frustrados, no coração daqueles que estivessem desiludidos, no coração daqueles que estivessem se sentindo perdidos. Essa era a preocupação de Jesus com os apóstolos naquele momento, mas essa é também a preocupação de Jesus conosco hoje. Por isso essa palavra de João é um grande chamado a que nós não percamos a nossa fé diante dos anúncios ruins que nós recebemos na nossa vida. Esse capítulo 14 de João é um grande chamado à fé, à esperança, a mantermos uma fé confiante em Deus, em Jesus Cristo, diante das situações negativas da nossa vida. Quando nós recebemos um anúncio ruim na nossa vida, não percamos a esperança. Quando nós recebermos na nossa vida aquele anúncio de uma doença, quando você abrir aquele exame e ver que o resultado foi ruim, não perca a sua esperança. Quando você não receber aquela promoção que você esperava no seu trabalho, quando as coisas na sua vida parecem que não estiverem dando certo, não estão caminhando como você planejou, não estão caminhando como você gostaria, não perca a esperança. Quando você receber o anúncio, né, a notícia da morte de uma pessoa querida, não perca a esperança. Não é à toa. Quem aqui já participou de uma celebração de Ezequias? Ezequias é aquela celebração que se faz diante do defunto, né, no velório. Quem aqui já participou de uma celebração de Ezequias? Quem já participou sabe que justamente qual é o evangelho que se lê. Geralmente, qual é o evangelho que se lê nas Ezequias? Evangelho de João 14, não é isso? Por quê? É justamente esse trecho. Por quê? Porque esse trecho vem nos chamar a não perdermos a nossa esperança, mesmo diante da maior adversidade da nossa vida. Esse evangelho de João vem nos trazer um consolo quando ele nos diz: olha, eu vou, mas eu vou preparar para vocês um lugar. E vocês não estarão sozinhos. Aonde eu estou, vocês também estarão. Jesus garante isso aos apóstolos e garante isso para cada um de nós. Eu vou para preparar para vocês um lugar. Eu vou para que aquele que vive segundo a fé em mim tenha um acesso junto ao Pai, tenha uma morada junto ao Pai.
Por isso se lê na celebração das exéquias, para que a família daquele que parte tenha a esperança, tenha uma fé confiante de que mesmo diante de uma notícia ruim, de um falecimento, de uma doença, de um desemprego, mesmo diante da pior notícia da sua vida, você mantenha uma fé confiante em Jesus. Mantenha uma fé confiante em Deus, porque Ele é caminho, verdade e vida. Com uma fé, pela fé em Jesus, é por essa fé confiante que todas as coisas, e aí vocês vão poder confirmar o que eu estou dizendo, porque eu tenho certeza que essa aqui é uma assembleia de homens e mulheres de fé. A pessoa que tem fé encontra ou não um sentido para todas as coisas que acontecem na sua vida. Não é verdade isso? Pode acontecer o que for na sua vida, mas se você tem fé, você consegue enxergar o sentido daquela adversidade na sua vida. Meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus nos chama nesse evangelho. Se você crer em mim, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque a fé que você tiver em mim vai te dar um sentido para todas as coisas na sua vida, para toda a adversidade que se abater na sua vida, seja diante de uma notícia de doença em você ou alguém que você ama, seja diante de uma notícia de desemprego, seja diante de uma notícia de divórcio, de relacionamentos desfeitos, seja diante da notícia de que o seu filho está nas drogas, de que seu marido está no vício, de que você está doente e a doença é grave, seja qual for a adversidade, se você tiver fé em Cristo, você encontrará um sentido para todas as coisas na sua vida. Por quê? Porque o sentido da nossa vida não está apenas aqui, mas o sentido da nossa vida deve ser encontrado em algo além do que nós esperamos para essa vida, e é esse sentido que Jesus vem colocar para nós, é isso que Ele vem nos chamar nessa noite, é a esse recobrar uma fé confiante em Cristo que Ele quer nos chamar nessa noite. Eu não sei qual é a situação que pode estar perturbando você, eu não sei qual é a situação na sua vida que pode estar perturbando o seu coração, que pode estar tirando o seu sono, tirando a sua tranquilidade, que está tirando a sua paz, mas Deus sabe, e Nossa Senhora está intercedendo por você nesse momento. Com toda certeza eu vi mulheres de fé que vieram aqui aos pés de Nossa Senhora, colocaram as suas mãos, com certeza entregaram nessa fé, entregaram os seus problemas, as suas preocupações. É isso que Jesus quer que você faça, que você entregue a sua vida, que você entregue os seus problemas. Tem uma música até que diz isso, né? Entregue sua vida, seus problemas, né? Porque de fato Ele está conosco todos os momentos da nossa vida, porque de fato é essa fé confiante que nós devemos manter na pessoa de Jesus, para que Ele nos tire dessa situação. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você, se você se sentir à vontade, eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e colocar diante de Deus todas as situações que te preocupam, todas as situações que te perturbam. Eu não sei como está o seu coração nesse momento, não sei se você está decepcionado, desiludido, não sei se você está triste, abatido, preocupado, mas Jesus nessa noite quer que você volte para casa uma pessoa nova. Jesus quer que através dessa fé confiante, quer que você receba essa fé confiante, para que você volte para sua casa hoje com a sua esperança renovada, na certeza de que Ele tem uma vida nova para nos dar, na certeza de que Jesus quer fazer essa obra na sua vida. E Ele diz: as coisas que eu faço são as próprias coisas que o Pai realiza em mim. Então coloca diante do Senhor, vamos colocar nesse momento diante do Senhor as nossas preocupações, no íntimo dos nossos corações, vamos pedir ao Senhor, vamos
erguer todos juntos? Posso pedir a vocês para erguermos todos juntos a uma só voz, um louvor a Deus, onde nós possamos entregar todas as nossas preocupações? Vamos todos juntos a uma só voz. Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa vida, nós te entregamos o nosso coração, da maneira como ele se encontra nesse momento, Senhor Jesus. Nós te entregamos as nossas preocupações, as nossas decepções, Senhor. Nós te entregamos as trombadas que nós recebemos da vida. Nós recebemos, Senhor, nós te entregamos as desilusões que nós sofremos. Nós te entregamos, Senhor, tudo aquilo que tem nos tirado o sono. Nós te entregamos, Senhor, tudo aquilo que tem mexido tanto comigo, que eu não estou nem mais me reconhecendo em mim. Eu tenho agido com as pessoas de forma grosseira, eu tenho sido mal educado com as pessoas, mas esse não sou eu, Senhor. Essa é a preocupação que tem tomado conta de mim. Vai colocando tudo isso no coração do Senhor. As pessoas que te feriram, as pessoas que te magoaram, deixa que o Senhor vá entrando e vá vendo, te mostrando que no fim do túnel há uma luz que é o próprio Jesus. Deixa que o Senhor vá te mostrando essas coisas. Deixa que o Senhor vá te fazendo recobrar a esperança de que Ele tem uma vida nova para te dar. Deixa aí Jesus tocando nas situações da sua vida. Pessoas com processos judiciais. Você nunca esperava que aquela pessoa fosse colocar você na justiça, ou que você tivesse que colocar aquela pessoa na justiça. Você nunca esperava, nunca poderia esperar que a situação chegasse a esse ponto. E quando isso aconteceu, você se desesperou. Mas o Senhor te chama a confiar nele apesar de tudo isso. Você que nunca poderia esperar uma traição do seu marido, nunca poderia esperar que ele fizesse isso. Mas o Senhor vai te mostrando, vai te chamando a ter confiança. Pessoas que te enganaram, pessoas que te feriram, pessoas que você ainda não conseguiu perdoar, situações que estão ferindo a sua vida, que estão ferindo o seu coração, que tem te deixado abatido, decepcionado, a ponto de você pensou até mesmo, e o Senhor coloca no meu coração que você pensou até mesmo em deixar a sua fé. Você que diante de uma situação de desespero, você procurou respostas em outros lugares. Você procurou respostas fora de Jesus, porque parecia que diante das suas orações, parecia que Jesus não te respondia. Deus não está ouvindo as minhas preces. E você foi buscar resposta para os seus problemas em outros lugares, em outros caminhos, em outras pseudo-verdades, em outras falsas verdades. Mas Jesus te diz, minha irmã, que Ele é o caminho, é Ele a verdade, é Ele a vida. Não há sentido para a vida, não há verdade, não há verdadeira vida fora de Jesus. Jesus nos chama hoje, nessa noite, a ver que mesmo diante, pela fé, mesmo diante da morte, os apóstolos não viram, não podiam ver isso naquele momento, que mesmo diante da morte, pela fé, nós podemos vislumbrar que até mesmo a morte é o ponto de partida, é o ponto a partir do qual brilha a glória de Deus. Todos que passavam diante de Jesus na cruz
zombavam, escarneciam, mas só Deus sabia que diante do seu filho ali esmagado, diante do seu filho entregue na cruz, justamente aquela entrega, justamente aquela situação que aos olhos dos homens era digna de escárnio, era digna de derrota, de humilhação, só Deus sabia naquele momento que era justamente ali que brilhava a glória de Deus. Justamente Deus sabia que diante daquela situação, que para os homens era de total derrota, para Deus era o início da sua glória. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão. É essa palavra que Ele te chama a sair daqui dessa noite com ela. É essa certeza que Deus te chama a sair daqui nessa noite. Aquela situação que para você é situação de derrota, é situação de humilhação na sua vida, é situação de tristeza, de desespero, saiba que para os homens pode ser, mas para Deus é o início da sua vitória. Crê nisso, meu irmão. Se você crê, diz: creio. Crê na vitória de Deus na sua vida? Tem esperança nesse Senhor Jesus? Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Vou pedir, não sei se o Ministério de Música pode cantar. Queria cantar Noites Traiçoeiras, pode ser?